Eleições 2020. Realização: Programa Se Liga Show e Correios Norte Fluminense. E para a última edição do quadro Eleições 2020, às vésperas do segundo turno, estamos recebendo aqui ele já é ativista político aqui em Campos. Ele apresenta também o programa Voz de Campos às quintas-feiras lá na Rede Geral de Comunicação, um amigo que conheceu o Votacê na época, que eu fazia parte também da Rádio Aurora. Só que os veículos passam as amizades, e a gente acompanha lá o trabalho que o Votacê faz na internet, sempre muito politicamente correto, e ele fala a verdade, pensa sem medo, e é um exemplo aí de coragem, nos tempos onde as pessoas ficam um pouco até de medo de expressar as opiniões, e Votacê fala tudo tem que falar, medo. Então, Votacê, boa tarde, bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Quem está conosco também é o Matheus Anquim e Davi Risse. Matheus também, para mim é uma satisfação, uma honra. Confesso que para mim, sem falsa modéstia, mas os elogios aí tá passando eu não me considero isso tudo. Eu só sou alguém que realmente emite uma opinião. Costumo dizer que a única pessoa que tem o respeito incondicional à minha esposa, e a todos os outros submissos às autoridades pela minha formação, mas sempre que necessário, a gente vai opinar, mas faltando sempre pela democracia. Sou defensor da democracia. Não importa os resultados, que a democracia prevaleça. Essa é a minha opinião na escola que eu fui forjado. Para mim é satisfação dividir essa bancada com vocês. Eu estou à disposição aí para as perguntas, para as críticas. Estamos à disposição aí. Perfeito. Será muito proveitoso. Vou só pedir ao nosso operador Gabriel Nogueira, que o retorno tá com um ecozinho no retorno aqui para mim aqui. Você ajeitar esse eco aqui, enquanto eu vou dar boa tarde ao querido Matheus aqui. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, JC. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso especial Eleições 2020, eu acredito que foi muito prazeroso para todos nós, também para os nossos espectadores, estarem avaliando não só as nossas visões acerca do processo eleitoral, ou do próprio sistema eleitoral, mas também está dando aos nossos telespectadores a possibilidade de escolher os melhores candidatos a partir de propostas e é claro que devemos primar essencialmente a democracia. Maravilha. E por fim, Davi Risse, boa tarde. Davi, seu microfone está desligado. Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, né? Vamos aqui falar um pouco sobre essa política que finalmente as eleições vão acabar agora no domingo, mas falar de eleições, ou melhor, de política é sempre, né? Não só durante 4 anos, mas vai ser sempre algo corriqueiro já na vida dos brasileiros. Perfeito. Então vamos começar nosso bate-papo aqui ao longo da cobertura das eleições. Recebemos aqui os candidatos, não tivemos a satisfação de receber nem o Caio Viana, nem o Vladimir, né? Faltaram eles aqui, mas ontem nós tivemos um debate, né? O último embate direto entre os candidatos presencial lá na Inter TV, e vamos falar sobre esse debate, né? Votacê, eu sei que acompanhou, então, Votacê, eu queria que você fizesse aí as suas ponderações sobre o debate, né? A gente percebe que esses debates que tiveram aí, desde aquele da Record, ficou muito aquela coisa de papai, mamãe, pai de um, mãe do outro, e o campo das propostas deixou um pouco desejar. Então, Votacê, eu queria que você, nosso convidado, começasse aí fazendo as suas
ponderações sobre o debate aí de ontem, que foi o último. Daniel, Matheus, Davi, na minha visão, e eu falei isso lá atrás, há mais de um mês, quando começou aí o pleito eleitoral, eu fiz uma análise, na minha visão, fria, né, de tudo que se apresentava. Eu, de antemão, quero dizer a todos aí que estão nos assistindo que eu não tenho paixões políticas, pontuo, mas sempre estou apto a evoluir, desde que eu seja convencido. Nos debates, eu acredito que o primeiro debate ali, da parte da manhã, o candidato pelo PDT, o Caio Viana, ele, se não empatou, ele sobressaiu pela manhã. Na questão à noite, no debate da noite, o deputado federal, também candidato agora, né, no pleito para a prefeitura, ele pôde sobressair porque ele colocou algumas pegadinhas, né, e que me fez lembrar até o pai dele na época da eleição para presidente, quando ele colocou a CID, né? Quem não lembra, né? Talvez os amigos aí, eu já passei dos 40, mas sou tão jovem quanto vocês, mas eu me lembro que quando o garotinho disputou a eleição, ele fez uma pegadinha com o Lula e ele perguntou: Lula, o que você vai fazer a respeito da CID? Lula, entendendo que a CID era uma empresa, ele falou: olha, nós vamos acabar com a CID, nós vamos fazer isso. E na verdade, a CID não tem nada a ver com empresa. A CID é um sistema de contribuições, né, de intervenção e domínio da questão do poder econômico, e que incidia sobre os combustíveis. Então, eu acho que o Vladimir, aprendendo essa escola, fez algumas pegadinhas com o candidato Caio Viana, que não é obrigado a saber tudo. Seria como se eu fosse candidato disputando com o Vladimir, eu perguntasse a ele, com 20 anos de especialidade de saneamento básico, eu perguntasse a ele: Vladimir, quantos litros por segundo a estação de tratamento da Portaria trata? O que é preciso fazer para se ter uma água na portaria X? Ele não ia saber responder, mas ele iria dizer: JC, olha, eu vou saber da parte técnica e convocar. Então, para mim, você não saber tudo não é aferidor de medida. Para mim, isso não é aferidor de medida. O que muito me preocupa nesses debates é que nenhum dos dois apresentaram aqueles que vão fazer ou compor o seu secretariado. Esse sim é que me traz preocupação. Porque um não tem experiência, porque o outro tem experiência no Legislativo Federal. Eu puxei aqui no Google aqui, o histórico dos dois, e nenhum dos dois estão aptos a dizer ou a criticar um ao outro. Os pais têm profissão, um é radialista e o outro é cirurgião neurologista. Agora, eles em si não têm know-how de profissão para dizer que estão preparados. Agora, eu quero crer que, uma vez que eles se lançaram na política e colocaram seu nome à disposição, o importante será a equipe que eles vão escolher. Porque na minha empresa, se eu precisar de um construtor, alguém especializado na construção civil, eu vou chamar um engenheiro civil. O Caio vai chamar alguém aí da parte econômica para saber a respeito da pergunta que o candidato Vladimir fez. Então, eu achei que a população perdeu e não ter visto e sido apresentada para ela as propostas verdadeiras que vai inserir na saúde, na educação e no emprego. E, para mim, é os 3 pilares fundamentais. Ótimo. Matheus, isso que você lembrou realmente outras pessoas eu já ouvi falando, né? Que Vladimir está ali seguindo os passos do pai e fazendo as pegadinhas no debate, porque ele usou ali da mesma estratégia, né? E você, como que você avaliou aí, não só o de ontem, né? Mas esses embates aí que os candidatos tiveram, porque na quinta-feira foi puxado, né? Porque eles se encontraram à tarde e à noite. Eu imagino que já não estava ali um mais suportando o outro, né? Porque 2 debates num dia é pesado. Fala aí, Matheus. Olha, me entristeceu muito foi ver, né, o nível com que, né, um dos candidatos, não vou citar, né, ficou ali jogando farpas, acusando a família do outro. Eu acho que o candidato poderia ocupar ali o tempo para apresentar propostas. Em 2016 ele teve até um desempenho razoável, mas nesses últimos debates, na minha opinião, ele demonstrou total incapacidade.
né? Eu não estou citando nomes para ser o máximo imparcial, né? Diante das minhas posições. Avaliando outro candidato, eu avaliei que ele tem, é claro, um conhecimento, sim, de administração pública, uma experiência razoável, compreensão dos problemas da cidade. Também percebi que ele tentou a todo tempo trazer o debate de novo, as propostas, mas encontrou um pouco de dificuldade, já que o outro candidato não estava preparado para o debate, mas sim usou a estratégia de atacar, somente atacar. E, Davi, isso é uma coisa muito presente ali no debate, até por parte realmente mais de um candidato de forma específica, que sempre trazer ali à tona a questão da família, falava da família. Inclusive, ontem, no debate da InterTV, os apresentadores, né, e mediadores do debate, que foi o Alexandre Capiche, se não me engano, e a Ana Paula, da InterTV, eles pediram, né, mediante a outros debates, que os candidatos não ficassem falando muito aí de famílias e nem trocando e lavando roupa suja, porque eu se não me engano, no da Plena TV, da Folha da Manhã, o Vladimir, mediante uma provocação do Caio Viana, falando ali de família, o Vladimir até expôs, né, que quem convenceu o Caio a fazer as pazes com o pai Arnaldo Viana foi o próprio garotinho, né? Disse ali que um frequentava a casa do outro, que eram amigos, e que Caio sempre falou que o líder político dele era Vladimir, enfim, começou ali uma lavação de roupa suja, parecendo até casa de Voltei. Essa questão aí prejudica um pouco o debate. Então, Davi, como que você analisa aí essa questão? Bem, eu vou fazer logo o meu resumo, né, do que eu achei, né? Eu vi apenas o debate da Folha da Manhã, né, que estava disponível no YouTube, e eu fui lá e vi, né? Que foi exatamente esse da questão que o JC citou, né, daquela pegadinha do Vladimir, que foi sobre a questão do Fundeb, né? O Fundeb não, sobre a questão da notas, daquela nota, o IDEB, se não me engano. Sim. Me corrija se estiver errado. Então, e perguntou, né, ao Caio Viana, né, o que deveria ser feito, né, ou qual eram as consequências de não se entregar a nota, né, e aí caiu nessa pegadinha, né, exatamente, né. Então, mas eu fazendo um levantamento do que eu vi no debate, né, o debate, né, ele começou justamente com a questão dos transportes, né, que é uma pauta, né, um pouco complicada para nós, né, que nós vemos sofrendo muito nos últimos tempos, mas como o Caio disse, né, eu como algum estudante, né, na época que pegava um ônibus todos os dias para ir para a escola, né, eu sentia que antes era bem pior. Por quê? Porque os ônibus entravam em greve em três meses praticamente, né, por conta da falta de repasse da prefeitura. Né, e fica essa questão. E aí, né, você entra em outras questões, né, como o preparo, né, do candidato Vladimir, onde ele seria deputado federal, né. Quando nós vamos ver algumas votações dele, né, eu gostaria até de ter a oportunidade de perguntá-lo aqui no programa Se Liga Show, mas infelizmente não tivemos, né, que o que ele acharia de uma proposta de reforma administrativa na nossa cidade, já que ele, nos 2 turnos da reforma previdenciária, ele votou contra. E fica essa questão. E o Caio realmente, ele carece disso, nem vereador ele chegou a ser, então, e ele já quer pular essa questão. Sobre essa questão de um governar, né, quem está por trás é a família do outro, né, isso fica bem claro, né, que principalmente até para o Caio Viana, né, que ele não teve nunca nenhum cargo, então ele realmente não tem nenhuma experiência, né, que ele iria ser ajudado, né, pela sua família, né, mas como o JC disse, né, ninguém é obrigado a saber de tudo, né, nós podemos ver nas eleições presidenciais, né, que o presidente Jair Bolsonaro ele não sabia de economia, então ele chamou o Paulo Guedes. E além dessas questões, né, que lá no debate da Folha da Manhã, né, o Vladimir citou, né, que
pai do Caio Viana tinha 116 inquéritos ou estavam atrás dele, né? E já o Caio rebateu falando que o pai dele havia sido preso 4 vezes, e fica nessas discussões, né? Que infelizmente não vão levar a nada, e o Vladimir tentando escapar disso, né? Tentando tornar o debate de novo para o âmbito das propostas, né? Tentando voltar a falar que não falar dos pais um do outro e etc, né? E também fica essa questão, né? A grande questão é o apoio do Rafael Diniz, né? Que é alguém tem uma grande rejeição na nossa cidade, e então cada um fica tentando jogar um para cima do outro, né? Esse apoio, né? E o alvo principal, né, é o Dr. Abdo Neme. Eu já considero o Abdo Neme como um coringa, né? Onde é que o governo ele vai estar. Por quê? Vou ver aqui uma notícia de 2016. Abre aspas. Nenhum governante fez mais por Campos do que a prefeita Rosinha Garotinho. Eu lanço esse desafio. A declaração em tom de desabafo é do vereador Abdo Neme e as críticas da oposição ao atual governo municipal, chamando-a de incompetente e irresponsável. As críticas partiram principalmente dos vereadores Marcão, Rafael Diniz e José Carlos Monteiro. Essa notícia de 2016 está no Campus 24 Horas. Então, nós vemos que o Abdo Neme é alguém que fica jogando para lá e para cá. Então... Me permite uma parte, Davi? Sim. Pode falar. Desde que foi eleito, o Abdo Neme sempre pertenceu à base do governo. Eu nunca vi Abdo Neme ser contrário ao governo algum. Agora, até jogando o JC no papo, já que Davi jogou um assunto muito interessante aqui, eu quero ver se o Vladimir ganhar, o JC, você acha que o Abdo Neme vai se manter naquela postura que ele fez ali o vídeo, ficando todo bravo, ou você acha que ele vai ser, mais uma vez, situação do governo e cumprir esse histórico aí que Matheus bem falou, que ele sempre é situação, nunca oposição? Concordo em gênero, número e grau com o Matheus, e eu ratifico a questão da minha preocupação com a equipe. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu fico preocupado, dentro da minha área, então isso aí eu vou opinar com propriedade. E o outro, como qualquer dona de casa ou qualquer um que administra as contas e as receitas de uma casa poderia opinar. Porque não é muito diferente, né, a questão da prefeitura. É como, né, muitos políticos até usam isso como analogia. Primeiro ponto, será que eu preciso citar nomes porque são os 2 candidatos, respeitando, mas pedindo vênias aí ao meu amigo Matheus. Se o Vladimir for eleito, será que ele vai contratar o secretário de obra que fez aquela obra na descida da ponte de Rosinha e que até hoje gastou R$1.400.000, que eu já calculei, já orcei e já até fiz projeto para aquilo ali, quando ainda atuava? Hoje eu estou aposentado, mas quando eu ainda atuava no saneamento, não custaria nem R$300.000 para resolver aquele problema ali. Será que ele vai contratar esse secretário de obra para poder ocupar a secretaria de obra, fazer parte da sua equipe? Agora, da parte de lá do Caio, será que o Caio, né, o pai dele foi governante, segundo muitos, né, um dos melhores e maiores prefeitos que a cidade teve, mas não teve... Eu não vou nem usar a Suécia, nem os países nórdicos, não. A gente vai ficar aqui, vamos ficar aqui ainda, aqui na nossa planície Goitacá. Eu vou perguntar, dona de casa, ou você que foi demitido, ou você que tem um trabalho remunerado, você não faz um pezinho de meia quando sobra um dinheirinho para que quando vier um momento de escassez e turbulência você ter e lançar mão de um dinheiro, não? Eu pergunto por que no auge dos royalties, no auge dos milhões ou na casa dos bilhões, não se fez um fundo baseado nessa arrecadação de royalties para que nós não vivêssemos isso que nós estamos vivendo. Então, eu ratifico, eu não me preocupo muito, apesar de que a palavra final é a do prefeito. Independente de quem ganhar na segunda-feira, será o meu prefeito.
independente do que muitos grupos dizem assim, o presidente Bolsonaro não é o meu presidente, o presidente Lula não é o meu presidente. Para mim, não. No Estado democrático de direito, quem a maioria da população eleger vai ser o meu prefeito, vai ter o meu apoio, vai ter a minha palavra de positivismo, mas também vai ter as minhas críticas quando assim eles merecerem. Agora, eu volto a dizer, eu estou preocupado com a equipe, tanto de um quanto de outro. É isso que me causa uma certa pulga atrás da orelha. Eu aqui, na minha opinião, eu acharia melhor, né, que ambos candidatos... Primeiro que você botar a família no meio já é um negócio meio estranho, meio complicado, naturalmente. Considerando as famílias, né, Viana e Garotinho, de ambos candidatos, seria até melhor que eles pudessem envolver o menos possível e parar de ficar lembrando, né, a época do Arnaldo, a época da Rosinha, até porque os tempos são outros. E hoje tem muito menos dinheiro, então não vai ter a fartura que tinha no Arnaldo, não vai ter a bonança que tinha na época da Rosinha. Então, Matheus, eu acho que eles tinham que focar realmente nessa questão, porque o mundo mudou, anos se passaram, não é a mesma coisa, tem aí royalties podendo reduzir a participação, né? Uma crise instaurada, então é muito complicado. JC pediu a palavra, pode falar. Daniel, só um adendo, não haverá salvador da pátria, não haverá. Nem de um nem de outro não haverá, precisará uma mobilização de toda a sociedade civil organizada, os formadores de opinião, o meio empresarial, o meio político, enfim, terá que haver um pacto e um pacto voltado para os interesses da população, daquele que mais precisa na ponta. Então, só o meu adendo só. Me perdoe aí pela intervenção. Inclusive, puxando o gancho JC aí, sobre esse pacto, o próximo governante de Campos pode fazer como fizeram na Espanha, o Pacto de Moncloa, onde toda a sociedade civil organizada, o governo, os partidos políticos se uniram e ali propuseram um grande pacto de transformação na Espanha. Outros países fizeram pactos similares. Agora a gente tem a oportunidade de fazer um novo pacto, um novo momento para Campos ressurgir das cinzas, ressurgir para um novo momento, né? Eu vejo que o candidato Caio Viana fica falando, no governo de Arnaldo era assim, no governo de Arnaldo... Eu fico preocupado quando ele fala isso, vou ser sincero, porque eu me lembro muito bem do governo de Arnaldo. Eu me lembro dos shows, eu me lembro dos shows superfaturados, eu me lembro perfeitamente, né, de alguns escândalos envolvendo pessoas do governo, né, superfaturamento de obras, gastos extremamente desnecessários, 40 milhões na Praça São Salvador. Nós tínhamos uma praça belíssima, inventaram uma modernização, lançar mármore, granito ali em tudo, e fica horrível. Em dia quente a gente não pode sentar na praça. Em dia chuvoso a gente pode sofrer um acidente, né? Então, eu acredito assim, eu fico muito preocupado quando o Caio fala nessa volta do governo Arnaldo, porque eu também me lembro de umas figuras muito estranhas no governo Arnaldo e muito preocupantes, né? Não vou nem citar nomes, tem muita gente que é viva, né? Mas tinha gente ali que, eu sei que tinha uma que tinha uma outra profissão, e por coincidência eu era cliente dela nessa outra profissão, e ela agendava show na frente dos pacientes, né? Então, é muito curioso, e essas coisas marcaram a minha memória. Certo. Gente, o assunto está muito bom, agradeço a todos que estão aí assistindo, interagindo, comentando, tá rendendo, e a gente tem que fazer as moderações, né? Quem sabe aqui a gente vai até ajudar você a escolher seu voto. A gente está apresentando aqui a situação, falando dos candidatos, e você vai poder aí tirar as suas próprias conclusões, né? Tá muito bom o papo. E, Davi, essa próxima pauta eu começo por você, em relação a uma coisa muito interessante que a gente já até citou, é situação e oposição. Nós tivemos aí muitos vereadores que era de um grupo que se denominava antigarotismo, né, que era o pessoal de Bruno Calil lá, a coligação Nova Força. Vários desses vereadores declararam apoio ao candidato Vladimir Garotinho.
o que muita gente estranhou. Então, como que você, o JC, já botou uma opinião muito interessante sobre isso, a gente vai falar já com ele, mas começo essa rodada com você. Como que você vê aí essa mudança repentina aí de lado? Olha, eu posso ver, né, como dois aspectos, né? Primeiro, né, como eles acham, né, que apesar, né, de ser apresentado antes, né, no primeiro turno como anti-garotinho, né, eles podem ver, né, que a cidade pode estar em piores mãos caso esteja com Caio Viana, né? Então seria uma escolha entre do mal e o do menos pior, no caso. Ou, né, ao ver que Garotinho já está numa vantagem muito grande no primeiro turno, eles podem estar tentando, né, cavar alguma vaguinha em alguma negociação, né, principalmente por conta do número de vereadores que eles vão ter na Câmara, perdão. Então, pode ser já parte de uma negociação, né, pode já até ser o primeiro aspecto que eu comentei. Perfeito. Antes de eu entregar a palavra para o nosso querido JC Cordeiro, vou dar aqui uma boa tarde a Solange Santos, aqui assistindo com a gente. Rosângela Gracini, sempre aqui acompanhando, ela diz, né, concordo, eles não têm que atacar um ao outro, e sim apresentar propostas para a nossa cidade voltar a ser uma cidade de verdade. Temos também aqui Gessi Gomes, minha querida avó, está em casa, se recuperando da Covid, forte, né? Um abraço para você, vó, um beijo, saúde aí para a senhora. Já está quase vencendo a Covid, né, aos 76 anos. Então, estamos aí com muitas saudades. Temos fé que em breve a senhora vai estar aí recuperada. Obrigado aí por estar acompanhando e assistindo o nosso programa. Se cuida, hein? Se cuida. JC, agora eu passo a palavra para você comentar justamente sobre esse assunto. Eu ouvi uma postagem que você fez ali muito interessante, né? A cidade de Nárnia. Você tem lá uma espécie de cartoon lá que você brinca usando essa expressão, né, para dar linhas indiretas, e é bem legal, então eu gostaria que você falasse aí sobre. Eu confesso que isso surgiu no embate que a gente teve lá atrás, e eu sou um homem muito do diálogo, de pacificação, até que todas as possibilidades da diplomacia sejam extintas. Aí não vou usar a metáfora do presidente, não, mas cessando-se aí o diálogo, a gente não tem outra forma de que, né? E como eu não gosto de ter inimigos, e eu não tenho, eu posso ter adversário de ideias, nossas ideias podem brigar entre si, mas nós jamais. Então eu faço de maneira metáfora, crio ali personagens fictícios do Reino de Nárnia para dizer aquilo que estou expressando, para que não chegue ao ponto, como a gente vê aí, as pessoas se degladiando, famílias perdendo amizades de 20 anos sendo desgastadas por causa de política. A análise que eu fiz foi a seguinte: eu não tive com o deputado, eu vou citar porque realmente eu não tenho paixões políticas e eu vou citar. Eu nunca tive com o deputado Rodrigo Bacelar a menos de 1 metro de distância, nunca tive com ele. Mas só que eu reconheço ele como talvez em breve vai se tornar um dos maiores estrategistas, se não o maior da nossa cidade. Já é um dos grandes, e depois da reunião onde ele, né, aparece uma foto emblemática com os vereadores que ele apoiou, eu observei aquilo ali e, apesar de eu não ser do meio político, eu só acompanho de longe, né, eu só sou um figurante, eu analiso da seguinte forma: ficou saltando aos olhos que, como bem o Davi falou, acho que o Matheus, aí me perdoe aqui que eu me perdi, ou você mesmo, Daniel, aqueles que eram opositores ferrenhos à família Garotinho, eles foram, logo após essa reunião, apoiar o candidato Vladimir, o candidato da chapa 55, salvo, né, o irmão do deputado. Isso aí seria óbvio, né, para qualquer estrategista político. Eu estou usando a palavra estrategista porque o afegão médio, como diz o Emílio Surita, ele quer saber de emprego, educação, ele quer saber
Mas aí a gente vai ter que falar essas questões aqui, porque vocês estão num nível bem politizado, então eu tenho que me enquadrar ao nível de vocês, que, por sinal, está altíssimo. O que acontece? Existe uma possível impugnação de chapa. Se qualquer um de vocês der um Google aí e abrir os precedentes, já ao longo aí de vários municípios do Brasil, houve a cassação da chapa. Rodrigo Bacelar, isso é na minha visão, gente, por favor, isso é a minha análise. Rodrigo Bacelar, após aquela eleição, ele se colocou neutro, mas liberou de forma democrática aqueles que foram eleitos com seu apoio para escolher o candidato que quisesse. Claro que o seu irmão não iria, até porque essa questão de adversários políticos de família é histórica entre os Bacelares e os garotinhos. Estranhamente, nenhum do grupo aí, vocês me corrigem se eu estiver errado, foi para Caio Viana. Rodrigo Bacelar não é bobo, eu sou leigo. Perto dele eu sou uma areia a nível de estratégia. Se houver uma outra eleição e se algum desses vereadores fosse para Caio Viana, eles não poderiam voltar. Agora, como eles foram para Vladimir, se houver uma outra eleição, eles voltarão para o seu antigo líder por lealdade. É óbvio, isso é salutar e é normal na política. Então, eu vejo isso de um tabuleiro político como uma grande estratégia, a minha visão, porque a política perdoa traição, mas não traidores. Exatamente. E vai trazer, e na melhor das hipóteses, né, se der certo realmente o governo de Vladimir, ele ganhando e o julgamento lá, tudo dando certo, eles vão estar ali do lado do prefeito, fazendo ali sendo a situação e ficando bem também. Ficar bem ali com o prefeito a qual eles escolheram. Antes de Matheus falar sobre isso, eu só quero aqui trazer a notícia atualizada, né? Que o julgamento seria essa semana, mas segundo aqui até ao jornal Terceira Via, né, edição de 26 de novembro, às 4h27, está na pauta do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou no site, né, oficial, a pauta do julgamento até o dia 3 de dezembro de 2020, ou seja, apenas no mês que vem, né, já na semana que vem. Então, as eleições vão acontecer amanhã, só que não foi julgado. Então, ainda muitos desdobramentos podem acontecer, tá? E tem aí essa situação pendente que o TSE não fez ainda o julgamento. Temos aí que esperar. Então, Matheus, pode falar aí a sua opinião sobre essa questão, uma opinião muito centrada, né? E certeira. Eu concordo com o JC, ele fez ali uma situação muito certeira. Pode falar, Matheus. Eu inclusive, concordo com o JC sobre a estratégia ali, porque, a princípio, caso houvesse anulação dos votos durante o processo do segundo turno, o Bruno Calil seria convidado a disputar, né, conforme a lei assim define. Em caso de uma nova eleição, Vladimir ainda pode ser candidato, naturalmente, e pode ser eleito independente, né, de uma nova eleição. Mas eu acredito que não tenhamos uma eleição suplementar. Eu andei ouvindo, né, alguns juristas sobre o assunto e eles me informaram que, embora o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, da Procuradoria Eleitoral, lá embaixo, diga sobre indeferimento, ao longo de todo o parecer, apresenta jurisprudências favoráveis. E, naturalmente, isso pode vir a contribuir ali no plenário. As jurisprudências já aplicadas, né, ou seja, podem puxar uma espécie de efeito erga omnes, né, ou estender o efeito do que já foi aplicado, que seria em benefício da chapa Vladimir Frederico. Né? Agora, retornando aos vereadores, eram apoios que eu até acreditava sendo realmente naturais. Até mesmo porque o Vladimir, independentemente de lado político,
de forças políticas sempre foi muito bem quisto pelos candidatos, né, ali representados. Né? Você vê o Rogério Matoso, o Hélio Naim, que é primo do Vladimir, e outros, né, possuem uma relação ali. Então, eu acredito realmente que ali, além da estratégia, houve sim uma escolha muito bem pensada, né, sobre o candidato. Acho difícil negociação, porque, se eu não me engano, logo assim que, no dia do primeiro turno, né, perguntado ali sobre negociação, o Vladimir falou que não estaria negociando. Ou seja, provavelmente ele não vai cometer o mesmo erro que Rafael, que para eleger Marcão presidente da Câmara, loteou a prefeitura de Campos, transformou a prefeitura em várias glebas e saiu aí distribuindo. Né? Eu acho que isso é uma certeza que eu tenho. Acho difícil negociações, espaços de cargos, né, nesse cenário. E até, já que você falou de Rafael, uma coisa muito marcante também é que ambos os candidatos, usando de estratégia, né, porque parte da equipe de Rafael, talvez uma maior parte, né, e de antigos aliados, foram para Caio Viana, mas alguns também foram para Vladimir, como é exemplo aí de Rafael Twin, e até o próprio Rogério Matoso, que já foi do governo Rafael Diniz, é importante dizer. Mas a questão, JC, eu até falei na semana passada, é que eles ficam brigando para ver Rafael é de quem. Só que no final das contas, nenhum quer ter a imagem de Rafael linkada, né? E Rafael também afirma que não apoia nenhum dos dois, inclusive ontem tirou onda no Instagram. Rafael tirou onda ontem, Matheus, já vou falar com você, que falou que o Vladimir e o Caio não tiveram coragem de debater com ele e agora ficam lá citando o nome dele no debate o tempo inteiro. Pode falar, Matheus. Mas, Daniel, o mesmo Rogério, tendo sido secretário de Trabalho e Renda, o Rafael Twin de Esportes, e você tendo outros nomes ali, é bom a gente frisar que o Rogério Matoso não foi candidato com o Rafael, foi candidato com o Bruno Calil. O Rafael Twin foi candidato... Já tinha desvinculado a imagem de Rafael. Exatamente. Muita gente rompeu com o Rafael muito tempo antes das eleições. O Rafael Twin foi candidato pelo PTB, que estava coligado com o Rafael. Mas eu acredito que o Twin, ali, inclusive, um excelente secretário de esporte, ele fez uma leitura muito bem feita sobre propostas. Eu não acredito que exista algo diferente disso, não. Até mesmo porque durante a campanha eu não vi a imagem dele muito vinculada com o Rafael, não. Mas se você for ver os que vincularam, os defensores perpétuos de Rafael, e até mesmo os membros da sua tropa de choque, né, que você tem ali uma galerinha que trabalhava ativamente em rede social, fazendo distribuição de notícias no WhatsApp e tal, essa galera da toda não cai. Até me causa espanto, cai, porque eu fico observando essas coisas. A cada dia eu vejo que esse menino é mais despreparado. Porque aquela galera que massacrou a família dele, no caso Caio, a galera que botou a mãe dele sambando na Sapucaí no WhatsApp, a galera que pintou o set, que fez um videozinho, quem é mais corrupto, quem é mais o quê, com ele e o pai dele, ele trouxe para todo o aberto. É sinal que ele não se importa mesmo com a família dele. O plano de governo dele a gente já analisou aqui, a gente viu que era Ctrl-C, Ctrl-V. O cara pegou um plano, provavelmente de majoritária, de eleição de governo de estado, falando sobre Baixada Fluminense, e colocou no plano de governo dele. Né? Ou seja, são coisas que só Jesus. Pessoal, pode falar. Deixa eu até, de repente, até o Matheus pode me ajudar nisso aí. Eu fiz algumas pesquisas antes, até durante a semana, nesses embrólios, que a minha vontade era que isso resolvesse logo amanhã e que a gente acordasse segunda-feira com o prefeito, quer um, quer outro, e a gente começar a torcer, dar as mãos, enganjar e torcer para que essa cidade aí dê um up, né? Mas a minha pergunta é o seguinte,
é notório, né, dito em todos os canais aí, que não tem nenhum problema com a questão de Vladimir. A documentação dele, tudo ok, perfeito, show de bola e tal. O problema é com o vice. Só que a chapa é única, né? Eu acredito que a nomenclatura é essa. A chapa é única, a chapa não se divide. Se caso o Vladimir ganhar e houver um problema futuro nessa questão de impugnação com o vice, como que se elege um vice para Vladimir? Quem será esse vice? Qual é a jurisprudência disso? Porque o TRE julgou por 5-0 que a chapa estaria, né, com vícios. Então, como que se dá a eleição desse vice? E, dito isso, eu pergunto, nesse meandro, né, já que hoje não é mais quem é mais votado, o vereador mais votado é que assume a presidência da Câmara, se houver uma eleição suplementar, quem vai assumir nesse interim vai ser o presidente da Câmara. Então, quais são as posturas que estão acontecendo, né, em relação a isso? E aí é onde eu volto para o personagem do deputado estadual, que eu tenho que tirar o chapéu. Eu nunca troquei um telefone com ele, mas eu tenho que tirar o chapéu. Porque quais são as análises que eles estão fazendo em relação ao presidente da Câmara? Porque se houver uma impugnação, esse presidente vai assumir até que haja uma eleição suplementar. E se caso não houver problema com o Vladimir, mas se houver com o vice, como que se elege um outro vice para Vladimir? Quem assume o lugar de vice? Haja vista que o TSE, né, a gente já viu várias coisas, né? Cada hora existe uma jurisprudência lá. A chapa de Dilma era para ser caçada os dois, só caçou ela, o vice pôde assumir a presidência. Então eu espero tudo nessa questão de política até vaca voar. Mas, Matheus, nessa questão do vice, se o amigo puder me explanar para mim, para abrir meu horizonte, porque eu ainda não consegui pontuar e fechar uma linha de raciocínio convicta. O que você acha, irmão? Antigamente era possível se eleger o vice separadamente do prefeito, mas muito antigamente. Atualmente isso não é. A candidatura é casada, ou seja, é vinculada. Acho que nesse caso, numa possível vacância do cargo de vice, o presidente da Câmara, no caso que alterna a cada biênio, vai vir a ser considerado vice-prefeito, né, em situações, na verdade nem vice, vai substituir o prefeito em situações ocasionais, quando assim for necessário, o prefeito fazer uma viagem, o prefeito se licenciar por questões de saúde e etc. Eu acho que nesse caso o presidente da Câmara viria a assumir de forma ocasional, na ausência de um vice-prefeito. Porque eu acredito que não teríamos uma outra eleição para eleger só vice-prefeito. Até mesmo porque seria algo muito estranho, né? Vamos lá, 5 concorrentes, vamos supor, vai eleger um vice do PDT para o candidato, é meio inviável. Me lembra até a eleição de 1960, que você tinha Jânio Quadros, vice João Goulart. Era a coisa mais gritante, porque Jânio Quadros era um conservador, mas com umas horas dava umas coisas na cabeça de fazer umas loucuras, e o João Goulart era um homem de esquerda, né? Ou melhor, considerado de esquerda pelos seus posicionamentos à época. Né? E aí você criou ali, quando o Jânio renunciou, uma crise institucional. Né? Os militares não queriam deixar Jango assumir. Assumiu o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara. Aí depois costurou-se um parlamentarismo para ele assumir. Então, são situações que no Brasil viram caos total. Ok. E também a questão ali do vice, né? Matheus vai até ver se eu estou falando besteira ou não. A questão ali foi de prazos, né? Que ele tinha que sair das outras funções dele, acabou que ele perdeu o prazo e o problema maior foi justamente ali. Mas eu acho que o povo não quer é que, por exemplo, se amplie o governo Diniz, né? Até
por exemplo, se estendendo para o ano que vem, né, que assuma realmente o presidente da Câmara, né, porque o que o povo não vai querer mesmo é que o atual prefeito se mantenha no poder. A hora já está avançada, são 4 horas mais 48 minutos. Vamos aqui para a última pauta, penúltima, porque a última vai ser especial. A gente vai abordar aqui um fato que marcou a semana e é um exemplo de um parlamentar que a gente não pode querer em nenhuma esfera. Nunca pode deixar pessoas como essa que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no poder. Né? É só para todo mundo ficar bem atento com quem escolhe e fiscalizar bem os seus candidatos. Isso vai ser no final. Mas agora a gente vai começar falando... vamos falar agora, vamos terminar falando em relação à família, né? Já que a gente está falando tanto das famílias dos candidatos, a família do Caio Viana parece que não está muito unida, e tem gente lá, parente dele, que está tirando ali a situação para ficar famosa, né? Estou falando da irmã do candidato Caio Viana, Dulce Viana. Davi Riss, você também tem acesso aí aos vídeos, parece que a candidata, que a irmã do candidato faz questão de dizer que não apoia mesmo o irmão. Como você vê aí essa situação? Prejudica ele? Olha, certamente prejudica, né? Mas eu, sim, não vou opinar muito sobre essa questão, porque eu não sei como é que é o relacionamento dela com a família, e nem o relacionamento deles com ela. Então, eu só fico nessa questão mesmo, que realmente é algo, né, que não pega mal, e ela está se fazendo valer disso, né? Ela está tentando captar, né, essa questão dela ser irmã, né, para tentar tirar os votos dele e lançar para o outro, né? Mas, assim, eu fico por fora muito desses comentários familiares. É verdade. JC, caso de família, né? Ela está conseguindo ali, ela fez um vídeo, viralizou, viu que deu certo e continuou, né? Ali no embrolho. E o que eu achei assim, interessante é que em nenhum momento ela fala de Caio como irmão. Ela só deixa bem claro que, segundo ela, ele não está preparado e tal. Mas ali é algo até que, assim, né? Eu vou deixar a palavra com o JC para eu não me alongar muito. Eu vejo o seguinte, ali essa jovem, talvez uma melancia para ela seria mais adequado, para ela aparecer. Em contraponto isso, você vê que lá o Vladimir já declarou isso várias vezes, que ele já teve discussões com o pai dele, várias vezes, mas isso fica interna corpus, isso fica interno, porque é um ditado milenar: um reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. Uma família dividida contra si mesma, ela não subsiste. Essa fala dessa jovem eu pude ver hoje numa página de grande repercussão, quando a pessoa que teve uma tendência mais para o candidato 55, ele colocou a fala dessa jovem, e eu pude observar que 80% foram contra a fala dessa jovem. Então, se ela quis usar isso para poder agariar votos para o outro candidato, no Exército a gente diria que o tiro saiu pela culatra. Porque a população, gente, ela tem algo que é a psicologia reversa. A população, por mais que as pessoas possam querer entender ou imaginar que ela é leiga, que ela é desinstruída, a população, eu, você, Matheus, todos nós, o mais simples operário, do mais graduado industrial, nós temos a intuição de irmos sempre para o lado mais fraco. E quando essa jovem ela coloca isso, desmerecendo, sendo ela membro da família, sabe o que acontece? Automaticamente a população fica do lado atingido, mais fraco. Porque se é um adversário declarado que fala isso do rapaz, ok, faz parte do jogo. Agora você imagina, eu estou concorrendo aqui, a minha esposa chega aqui do lado e fala assim: não dá crédito a JC não, que... aí vocês vão entrar em parafuso, porque, poxa, como é que pode? Então, nessa página, eu observei que 80% falaram assim, muitas das frases. Essa menina que ia aparecer, eu ia votar até no 55, mas por conta disso eu vou votar no 12. Então, gente, cuidado com as estratégias, analisem bem. O Winston Churchill disse certa feita
e eu gosto muito dessa frase, que se fosse preciso, ele se aliaria até o diabo para derrotar Hitler. Então, no jogo político e de guerras, existem as estratégias. Mas cuidado, que às vezes elas podem sair pela culatra e o tiro ir na nossa cara. Reprovo a fala dela, não sei quais são as inspirações dela. Por outro lado, eu tenho que parabenizar. Se há atritos internos entre a família Garotinho, eles não deixam isso vazar. E isso fica a favor deles. Isso contribui a favor deles. Então, eu acho que esse momento aí não vai dar mais tempo, né, de eles traçarem outras estratégias, porque a campanha é amanhã, a eleição é amanhã, mas que sirva de lição para as próximas. Bater em família, atacar a integridade, a imagem da pessoa, isso não leva a nada. A população só quer saber, a população que acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus, o Matheus, eu acho que vai... O Matheus, que vai estar aí terminando aí sua graduação, sua faculdade. Você, o Daniel, que está aí projetando uma carreira brilhante aí na área da comunicação. Eu já estou aposentado aqui, eu só quero saber de fazer amor com a minha esposa, se possível, pelo menos uma vez no mês, entendeu? Então, a gente só quer saber do básico. Isso aí fica para aqueles que querem ver o circo pegar fogo, mas nós, população, só queremos, como diria Cazuza, o dia nascer feliz, ok? Só queremos isso. O JC, o Boris Souza, ele botou boa tarde, concordo plenamente, concordando com a sua fala lá em relação aos vereadores do Rodrigo Bacelar, e o usa uma lembrança que diz apoiou o Rafael Diniz. Ela, no caso, né, a Dulce Viana. Então, foi o que você falou. Pega muito mal, a tendência humana é apoiar justamente o lado mais fraco e fica um negócio ali que atrito entre família tem que se resolver dentro da família, né? Roupa suja se lava em casa. Bem diz o ditado. E fica ali uma imagem muito, muito ruim mesmo. Matheus, como que você vê aí essa questão? Como o Valacê falou... Matheus, toda velha, Matheus, mais uma vez, data velha, meu amigo, meu nobre. Mas isso é antigo, o Daniel, Davi e Matheus. Isso já vem de Caim e Abel, isso já vem de Absalão e seu irmão Amon, isso já vem do Fernando Collor e seu irmão, isso já vem de um monte de gente. Não seria diferente na nossa planície Goitacá, não seria diferente. Mas olha... Será que essa jovem, né, como ele falou, será que ela tem uma pretensão política? Já está aí aproveitando para ganhar seu espaço? Também pode ser, né? Pode ser. Matheus costuma já enxergar candidato de longe, Matheus? Você acha que ela seria uma boa prefeita? Olha, candidata, eu acredito que ela não tem interesse em ser. Até porque não é a primeira vez que eu acompanho algo dela. Eu já a seguia nas redes sociais. Ela é uma pessoa muito politizada, né? E até mesmo nas suas opiniões você demonstra ser uma pessoa bastante inteligente, né? Mas eu acredito que ela, ao emitir a opinião sobre Caio, né, ela não falou para atacar diretamente o irmão, né? Claro que o efeito é esse. O efeito, com certeza, por vontade ou não, seria esse. Mas ela está ali falando com os seus seguidores que ela não votaria do irmão. Aí, a partir daí, desencadeou, né, aí toda essa situação. Mas eu vi também algumas pessoas questionando se ela era realmente filha, né, do Arnaldo e da Ilsa. Filha concebida, né, de sangue, não, mas adotada, provavelmente sim. Eu vi fotos que demonstram o convívio dela com a família, fotos não tão antigas, acredito, fotos ali de 2, 3 anos atrás com Wilson. As fotos com Arnaldo são mais antigas, são fotos aí de quando ela era criança, mas fotos que demonstram uma afetuosidade paterna. Então é inquestionável que ao menos filha de criação ela seja, né? E com certeza irmã de criação de Caio, né? Eu vi muita gente questionar isso.
mas eu não acredito assim que ela possa vir ser uma candidata pelo menos a curto prazo. A médio e longo, talvez, mas eu acho que ela tem capacidade para ser. Até mais que o irmão, porque nas opiniões dela que eu acompanhei sobre as eleições americanas, opiniões dela que eu acompanhei, né, sobre outros fatos, ela demonstra ser mais capacitada que o irmão. Isso aí eu concordo com você, eu também acompanho ela lá nas redes sociais, acompanho, e ela realmente tem essa coisa aí de ser uma pessoa muito politizada não e acaba é emitindo. Um rostinho bonito, é uma inteligência. Sim, e consegue se expressar também muito bem, tem um tom da comunicação, só que o ponto, né, que foi aqui foi essa coisa de falar, e aí também a gente leva o outro lado da moeda, né? Ela talvez ali está se portando mais como uma cidadã, e aí que por coincidência vem a ser ali irmã do candidato, e aí acaba que gera todo esse burburinho também. Até porque ela não deixa de citar em cada 10 frases, 10 palavras, que ela é irmã do Caio, né? Então isso gera um efeito que não tem como ela fugir disso. Verdade. E o próprio nome, né, já está ali, Viana, né? Até muitas pessoas achavam que até o próprio Gil Viana era parente, né, do Caio. Eu mesmo já tive um tempo que eu achei que era tudo de uma família só, mas ao que parece, não. E agora, pessoal, para a gente poder encerramos aqui essa parte das eleições. A gente já vai aí para as considerações finais, mas antes das considerações finais, eu vou pedir aí ao nosso operador Gabriel. Gabriel, não se esqueça de abrir o áudio para a gente poder ouvir aqui também. Essa semana, áudios aí, cuidado, né? Áudios mandados no WhatsApp aí, vamos ter cuidado, porque uma hora vaza e pode ser que pegue muito mal e repercuta, né, da pior forma possível. Essa semana, a população campista recebeu uma patada na cara, tá? Literalmente na cara, com esses áudios vazados. E vocês vão aqui ouvir junto com a gente e vão conseguir entender. Você que não ouviu ainda vai ter o desprazer de ouvir, porque é muito feio. Gabriel, por favor, colocar um... E aí, Mariana, tudo bem? Boa noite. Vi que você tá me mandando mensagem lá no Facebook. Aqui, tô te ameaçando não, amor. Tá? Respeito muito a sua profissão de guarda municipal. Não sei onde você trabalha, né? Mas respeito muito. Agora, quer conversar comigo pessoalmente, alguma coisa assim? A gente marca, tá? Não fica debochando não, tá bom? Porque eu adoro deboche. Ah, se quiser botar esse áudio, bota lá também. Que agora tô um pouco me lixando pra você. Tá bom? Você é um merda mesmo. Ganha pouco. Não tem dinheiro. Tadinho. Não tem direito a nada. Conheço a sua casa. Você lembra que você me deu o endereço? Um muquifo. Que horror sua casa, nojento. E aí, Renata, tudo bem? E a sua banca no Camelô tá bem? Tá vendendo bastante? Ah, você falou que eu estava usando sua calça. Não, sua calça eu joguei fora. Porque nada que vem de você, desde o princípio, desde o primeiro dia que você me deu, eu logo joguei fora. Outra coisa, Vadia, graças a Deus eu tenho dinheiro para comprar uma roupa cara, não de camelô, tá? É o que você tem, né? Ai, eu sei, sinto muito. Mas cuida da sua família, tá bom? Cuida de você. E pare de ficar fazendo postagem, que eu acho que é melhor. Porque a gente tem que cuidar da gente. E você... Ah, você falou pra eu emagrecer? E a sua cara feia? Eu posso emagrecer. Ainda posso pagar cirurgia plástica. E você? Nem isso você pode. Sua cara é feia. Sua cara é horrorosa. Sua pobre. Pobre de espírito. Pobre de cabeça. Pobre de corpo. Seu cabelo é ruim. Sua cara é feia. Horrorosa. Cara de velha. Né? Ah, eu lembro onde estava a faixa. Que é a sua casa, né? Eu lembro. A faixa você tá guardando ainda? Guarda pra você não esquecer de mim. Tá bom? Guarda. Guarda com carinho. Tá bom? Renata Azevedo. Ah, tem a cópia dos seus documentos quando você me pediu emprego no meu gabinete. Foi por isso que você ficou tão puta porque eu não arrumei emprego, né?
ainda está guardado. E a gravação você pedindo emprego também. Mas eu não te dei emprego, né? Mas tá tudo guardadinho aqui. Você acha que eu esqueço? Como você não esquece, eu também não esqueço. Tá bom? Bom trabalho aí, boas vendas na sua banca. Qualquer dia eu passo aí para comprar alguma coisa para te dar um dinheirinho, tá bom? Que acredito que você precise sempre. Tá? Beijo. Quem está com o microfone desligado aí, liga, por favor. Pessoal, JC, eu começo com você aqui, essa última rodada. A resposta já foi dada nas urnas, né? A resposta já foi dada nas urnas. Tem certeza que você quer começar comigo? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Eu não discuto com mulher. Eu não discuto com mulher. Apesar de, né, muitos me verem, eu realmente confesso que eu tenho uma personalidade forte, até pela minha formação e tal, Rio de Janeiro, família militar, e nascido ali aos pés do morro, convivido com aquilo tudo, com as mazelas que você possa imaginarem, né? Eu estou aqui com a minha carteirinha de trabalho assinada desde 97, primeiro como ajudante de olaria, depois entrando em Águas Paraíba no primeiro dia dela como ajudante de bombeiro, depois como bombeiro, depois promovido como encarregado, depois promovido como gerente, depois empresa de saneamento, eu compro a empresa e aí eu passo a praticar serviço para Águas do Paraíba com um vulto de R$77 mil por mês cada nota. Então, eu venho de uma história que eu não faço vitimismo. Eu venci na vida através do meu esforço, nunca de política, através do Deus que eu sirvo e de pessoas simples que estenderam a mão para mim, mas eu nunca tive o hábito de humilhar ninguém. E essa cidadã, que eu recomendaria um psiquiatra para ela, nessa mesma postagem que ela ofende essa senhora, que é uma guarda municipal, ela me pergunta se eu estou ainda mancando e porque ela está com muita saúde. E eu preciso aí uma parênteses para explicar. Eu fui acometido, como todos sabem, com um acidente quase fatal, né, na RJ-216, por causa de um cachorro. Eu caí na pista e fui atropelado. Me gerou traumatismo craniano, eu infartei por conta disso, houve politraumatismo com esfacelamento do meu platô tibial, eu quebrei o outro tornozelo da outra perna, a minha clavícula quebrou, as minhas costelas foram fraturadas, ou seja, eu estou fazendo hora extra. E quando eu fui procurar um vereador lá na Câmara, o Álvaro Oliveira, porque eu não iria procurar ela, sabedora da causa, simplesmente para recolher os animais de pequeno porte na RJ-216, porque se ela não sabe, a tutela dos animais de rua, dos cachorros, de grande porte, pequeno porte, vacas, cavalos, é do Estado, do município. Isso qualquer um leigo pode confirmar, e o Matheus, que eu acho que é estudante do direito, ele pode confirmar. Eu apenas fui fazer essa demanda ao vereador Álvaro Oliveira, que sinto muito de não ter sido reeleito. Mas o que aconteceu? Ela entrou na conversa e nessa mesma semana que eu estava de muleta, porque eu fiquei 6 meses numa cama, sem poder me levantar, só com a promessa ou o fantasma que ia explodir o coágulo de sangue no meu cérebro e eu ia virar um vegetal. Mas, graças a Deus, por algum motivo, Deus olhou por mim e acha que eu ainda tenho um propósito. E aí eu faço hora extra até hoje. Eu me dirigi ao Álvaro Oliveira e ela, intrometida como sempre, ela entrou na conversa. Só que nessa semana, Matheus, o meu filho também tinha sido vitimado por um cachorro que atravessou na frente dele. Eu tenho habilitação de moto há 22 anos, sem nenhum acidente. Eu faço parte do motoclube e já viajei esse Brasil todo, eu não tenho nenhum acidente na minha habilitação. E o meu filho, também habilitado, caiu e quebrou a tíbia. E aí eu vi que era necessário recolher os cachorros, os animais de pequeno porte na RJ. E um amigo meu deixou 3 crianças órfãos ao desviar de um cachorro e bateu numa árvore e foi um acidente fatal.
E aí eu pedi ao Álvaro Oliveira para levar essa demanda ao presidente da casa e ao CCZ, órgão responsável. Essa senhora se intrometeu na conversa e ela teve o disparate de me dizer que a vida do meu filho no hospital, gemendo e gritando de dor, tinha o mesmo valor do que o cachorro que causou o acidente dele. Eu não discuto com essa senhora. Ela precisa fazer um tratamento psiquiátrico. Eu tenho até um amigo psiquiatra que eu posso recomendar a ela. Quanto a essas falas, eu não tenho nada a dizer, porque eu não converso com doido. Eu não converso com doido. E as urnas deu a resposta que ela precisava. A resposta foi: caiu a sua máscara, Ace Ventura. Caiu a sua máscara. É apenas o que eu tenho a me retratar. Eu não tenho nada contra ela pessoalmente, mas eu quero distância dela. Se o marido dela quiser tomar as dores, aí sim eu discuto com o homem. Aí pode querer, em qualquer esfera, debater comigo, que eu estou à espera. Se no diálogo, amém. Se numa boa conversa, amém. Se precisar em outras esferas, pode ser que o rosto dele seja o último que eu veja, ou o meu rosto seja o último que ele veja. Simplesmente é a minha fala. Perdeu eleição, né, e saiu destilando ódio por aí e terminou de tirar massa, porque muitas pessoas como você já conhecia, né? E tem histórias horríveis também dela, essa senhora aí. Ela tem aí essa causa dos animais, durante o período que ficou na Câmara, né? Levantou essa bandeira dos animais. E aí eu até botei no meu Facebook essa semana, né? Até de uma repercussão, que é a seguinte frase, a seguinte expressão, né? Paga de defensor dos animais, mas trata os seres humanos da pior forma possível, que patada na cara da população. Só deixando ratificado que eu tenho essa senhorinha aqui, que é como uma filha para mim, tá? Eu amo os animais. É porque pode parecer que eu sou contra os animais. Não, eu sou contra quem não tem a responsabilidade de criar um animal preso, entendeu? E ao poder municipal que não recolhe esses animais soltos. Mas tá aqui a minha filha, que o meu filho de 5 anos chama ela de irmã, né, minha filha? Dá um abraço lá pra galera. Tchau. De jeito. Não, e ela, né, com essa causa tão nobre dos animais, tratando, né, os seres humanos da pior forma possível, como eu falei, né, capaz de tratar bem os seres humanos. Algum de vocês são pais? Algum de vocês 3 aí já são pais? Não? Ainda não? Não. Que eu fui pai aos 18 anos. Olha, para um pai ouvir de uma pessoa que o filho dele gritando no hospital, ao telefone, chorando e gritando, ele tem o mesmo valor que o cachorro que causou. Gente, não queira estar no meu lugar. E graças a Deus que quem proferiu essa palavra foi uma mulher, que eu não discuto com mulher e eu respeito. Se fosse um homem, talvez ele teria que estar tratando lá os dentes com o doutor Valmir. Tá certo. Ou o doutor Daniel e Pedro. Matheus, realmente lamentável, né? Nossa solidariedade também ao JC por essa história e também, né? Tanto a moça da guarda, né? E também a moça da Camelô, que tiveram ali que ouvir aquelas atrocidades, né? Aquele ódio ali de forma gratuita. Então, Matheus, ali a nobre e, graças a Deus, ex-vereadora não eleita... ela nunca ganhou uma eleição, né? Verdade, tem isso ainda. Agora, fazendo comentário sobre... A senhora é uma desequilibrada, né? O conceito inicial que eu posso nominá-la. Desequilibrada. É uma pessoa que trata os seres humanos dessa forma, não tem capacidade de lidar com o público, se quer ser vereadora. Aliás, ela nunca foi eleita. Ela era suplente do suplente do suplente e, devido àqueles acontecimentos do pleito de 2016, caiu lá de gaiato quando Abdo Nemes se tornou vereador. Eu já tinha uma certa, embora sempre tenha tratado com respeito, aliás, nunca me dirigi a palavra a ela, a não ser cumprimentos cordiais que eu faço com qualquer um que passa por mim na rua, desde o Papa, né? Por 2 vezes eu me indispus com ideias dessa senhora, porque por 2 vezes me atrapalharam. Eu não consegui chegar à Câmara, na época, né, trabalhando na Câmara,
porque os carroceiros tinham ido para lá fazer protesto contra a ideia dela louca de tirar as carroças sem ao menos dar nenhum suporte, estrutura ou substituição. O negócio dela era resolver os animais. Os seres humanos, né, ela deixava ali em segundo plano. Sempre foi assim. A primeira coisa é essa senhora resolver a situação mental dela, porque os autos me demonstraram haver algum descompasso. E não só os autos, mas a situação com o nosso amigo JC aí me demonstrou total desequilíbrio. Comparar a vida de um animal a um ser humano, convenhamos, é absurdo. Matheus, e o engraçado é que nesse dia eu estava com muleta, todo enfaixado, porque eu fiquei 6 meses deitado me recuperando, e quando eu pude levantar, meu filho sofreu um acidente, eu fui lá reivindicar na casa que é sua, que é minha, que é nossa, que é a casa do povo, uma simples demanda que qualquer um poderia fazer. E eu ouvi, eu não procurei ela, procurei o vereador Álvaro, que é uma pessoa de fino trato, né? E tem também tinha também a mesma autoridade que ela e que tantos os outros vereadores, o próprio Serginho Almeida também, tantos outros, Fabinho Almeida e tantos outros, mas ela entrou na conversa e aí eu todo enfaixado, aí nesse caso com a Guarda Municipal, ela se refere a mim, porque aí eu coloquei o comentário, eu falei, mas ela já foi expulsa, a população deu a resposta, aí ela me lembrou, JC, e você está mancando ainda? Porque eu estou cheio de saúde. Olha só, gente, eu estou cheio de saúde também, vereador. A minha perna está recuperada, o osso esfacelado está muito bem, e até o meu braço, que perdeu 30% da força, eu consigo ganhar do meu sobrinho, que é capitão no BOP, que tem o dobro do meu tamanho, mas não tem a técnica, eu ganho dele na queda de braço, vereadora. Então, eu estou muito bem recuperado, fazendo amor com a minha esposa, todo dia, praticamente. Não, e você, já que ela esbanja a saúde, a gente deseja ainda muito mais saúde, né? E ver se com essa saúde ela tem tempo, né, de rever os conceitos de vida dela, porque ela está muito atrasada, está focando muito nos animais e está esquecendo de evoluir como ser humano. Ela precisa evoluir mais. Então, muita saúde. Mesmo desejo, eu desejo a ela, não desejo nenhum mal, porque, enfim, é ela que perde com isso e a população que ganha não ter ela lá na cadeira. Matheus, gostei muito de você, da sua pontuação, muito sóbrio. Eu não gosto de convencer ninguém, eu amo ser convencido. E hoje, mais ainda, você aumentou o meu respeito por você. Parabéns, querido. Obrigado, JC, muito obrigado. Para você fechar, Davi, esse bloco aí com a sua opinião, a palavra que define é repúdio, né? A população já demonstrou isso nas urnas, né? Agora essa senhora aí tem, pelo menos, que tratar, né, a sua saúde mental, porque realmente é algo totalmente absurdo. Nada contra você defender os animais. Realmente eles não devem se maltratar os animais, né? E fazer vários tipos de coisas erradas, mas a questão é o ser humano, né? Você não pode destratar o ser humano a esse ponto, né? Se você demonstra isso, você demonstra uma falta de humanidade também. Então, você tem que, né, botar isso no equilíbrio, né? E agora essa senhora, depois de tudo que ela faz, né? E agora esse relato aí do JC, né? Realmente ela demonstra que ela tem que cuidar da sua saúde mental, porque não é possível que alguém em sua plena consciência, né, sua plena saúde, né, vem a praticar, né, esses tipos de coisas, né, a pensar dessa forma. Então, realmente é algo absurdo e a população já deu a resposta. Perfeito. Pessoal, já vencemos aqui nosso horário. O papo hoje foi maravilhoso, foi sensacional. O JC contribuiu muito. O papo rendeu, ainda faltou muita coisa, mas eu acho que a gente conseguiu abordar os principais tópicos e o que a gente precisava aqui falar e passar para o nosso querido público. JC, meu irmão, sem palavras para te agradecer. Muito obrigado, a casa é a sua. Volte sempre e temos que ter outras vezes, temos que ter próximas, porque foi muito proveitoso. Muito obrigado. A honra é minha, estou à disposição, até porque estou aposentado agora, vou descansar. Estou à disposição de vocês. Matheus, parabéns pela sua colocação muito sóbria e pontual. Davi também, minha continência para você, querido. Deus os abençoe.
o que eu posso dizer é que boa votação para todos os eleitores, todos que ouviram aí o programa, boa votação, independente quem vença, se seja o candidato 55 ou o 12, eles se tornarão nosso prefeito e autoridade máxima do município na segunda-feira, e a eles nós cabemos a torcer para que façam um bom mandato em prol e diretamente para a população. Essa é a minha torcida, ok? Deus abençoe e forte abraço. Abraço, valeu, querido. Matheus, muito obrigado, te agradeço aí por você ter entrado no nosso time nesse período e vai continuar com a gente, certamente, porque, como o Davi falou, temos que falar de política sempre. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Davi. Parabéns, JC, e fico muito feliz em tê-lo aqui, né, conosco, e vamos amanhã escolher o melhor para Campos. Eu não posso falar porque eu me empolgo, né? Essas coisas melhor para Campos, daqui a pouco estou pedindo voto. Então, Daniel me conhece. Mas vote consciente, vote por convicção e por proposta. Não vote porque você acha que o pai desse ou o pai daquele fez, não. Vote pelo candidato. Escolha a pessoa física e não a instituição familiar. Entende? Escolha por proposta e veja bem o candidato, o nome, e aí escolha o melhor. Eu sei quem é o melhor, mas cabe a você também descobrir. Muito bom. Davi, muito obrigado, Davi. Um abraço, até sábado que vem. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, JC. Muito obrigado ao Matheus e a todos vocês que nos assistiram, né? E, né, boa votação a todos, né? Eu, né, particularmente, né, nenhum dos dois candidatos era o meu preferido, né? Mas, né, como a democracia é assim, então vamos exercê-la, né? Então vamos escolher o nosso candidato, né? Ou votar em branco, como assim você desejar. Né? Então, vamos lá. E até a próxima. E no sábado que vem já vamos ter o prefeito eleito. Com certeza. Minha continência aí, como diz JC, a vocês. Valeu.